O grupo Notre Dame Apvida, a maior operadora de planos de saúde do país, está sendo investigado por descumprimento de decisões judiciais. De acordo com o inquérito aberto pelo Ministério Público de São Paulo, há indícios de que a operadora estaria recusando a cobertura de medicamentos e tratamentos médicos, mesmo a clientes que conseguiram liminar na Justiça. Sobre o tema, nós conversamos com Marcos Patulo, advogado especializado em direito de saúde. A gente tem observado, sim, no meu escritório, um aumento do descumprimento de decisões judiciais, especificamente no caso de Notre Dame Apvida. A gente, inclusive, fez um levantamento, né, de números que mostrou isso, que, né, teve um aumento do percentual dos casos, né, das liminares que a gente consegue contra essa operadora que foram realmente descumpridas, né? Esse é um problema grave, né? Quer dizer, o consumidor, ele já é um consumidor que normalmente está numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Porque às vezes é uma pessoa idosa, ou às vezes, mesmo não sendo idosa, uma pessoa que precisa de um tratamento médico, às vezes um paciente oncológico, um paciente que precisa de uma cobertura, por exemplo, procedimento cardíaco, procedimento de coluna, enfim, uma pessoa que está doente, né? E ela precisa entrar com uma ação judicial, entra com a ação judicial, tem um juiz que analisa o caso dele e fala, ó, teu caso é urgente, e não só é urgente, como o que você está me falando tem verossimilhança, quer dizer, você tem uma probabilidade altíssima de ganhar da causa quando o juiz aprecia a liminar, da liminar determina que a operadora cumpra e a operadora descumpra. Então, quer dizer, é uma situação assim estarrecedora. O advogado destaca que, em caso de discordância com a decisão por parte da operadora, o descumprimento nunca pode ser a conduta adotada. Uma coisa é a operadora não concordar com a ordem judicial, por exemplo, achar que está errado, achar que não foi a melhor aplicação do direito, e ela tem todo o direito de achar que a decisão está errada, mas existem meios jurídicos para questionar isso. Você tem que entrar com recurso. Você, de forma alguma, pode se valer da autotutela, quer dizer, não vou cumprir. A decisão judicial ela tem que ser cumprida. Inclusive, o descumprimento da ordem judicial pode caracterizar crime de desobediência. É uma situação grave, ainda mais envolvendo tratamento de saúde. Quer dizer, você pode colocar a vida do consumidor em risco. Marcos Patulo também abordou os caminhos que o judiciário poderia percorrer para efetivar o cumprimento dessas decisões. Analisando que está tendo descumprimento reiterado das ordens judiciais, os próprios juízes já estão identificando isso, os advogados estão falando isso, a matéria demonstra isso. Eu acho que assim, os juízes, obviamente, pode aplicar penas pecuniárias, né? No caso, multa, né? Para forçar o cumprimento da decisão, né? Esse é um caminho. O problema é que muitas vezes a gente vê que as multas aplicadas depois são diminuídas, né? A operadora recorre. Outro caminho é o juiz simplesmente determinar bloqueio na conta do operador. Se for um caso de tratamento, bloqueia o valor com agilidade, bloqueia e manda transferir. Quando a operadora perceber que o descumprimento dela não está gerando um efeito e está ficando mais caro para ela descumprir do que cumprir, aí acho que provavelmente essa conduta vai ser repensada. O inquérito aberto pelo Ministério Público é no âmbito civil, mas, a depender da apuração, o advogado acredita que o caso pode evoluir, inclusive para a esfera penal. E eu acho também, nesses casos, assim, se observando um padrão de conduta e algo que né, aparentemente é feito de forma dolosa, eu acho que os juízes mandarem, por exemplo, a apuração na esfera criminal para verificar responsabilidades das pessoas que estão por trás desse tipo de conduta, eu acho que é algo que pode ser efetivo, né? Porque uma coisa é você se escorar no nome do operador, outra coisa é quando a investigação começa a perceber que algumas pessoas estão envolvidas nisso. Pode ser, lógico, de novo, não estou prejulgando ninguém, mas eu fico imaginando assim, se essa situação persistir, né, e os juízes continuarem observando que está tendo um padrão de conduta, eu acho que uma investigação seria bem-vinda. Inclusive, quando eu falo investigação, é esfera criminal mesmo.